Muito bem, estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical com a revista da Betel. Na nossa Escola Bíblica Dominical da Betel, nós vamos estudar nesse trimestre a mordomia cristã. Falamos da gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. Tudo que temos e obtemos vem de Deus, e Ele é o dono de tudo. Então, nós vamos estudar desse trimestre 13 lições que vão abordar essa mordomia. Na lição 1, falaremos do primeiro ato de adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. Na lição 2, abordaremos a proposta de Faraó a um convite ao compromisso e uma armadilha para a fé. Na lição 3, falaremos de participando com consciência e alegria da manutenção do serviço. Na quarta, abordaremos o cuidado e o apoio aos obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Na 5, trataremos da compaixão, atitude de quem ama a Deus. Na 6, falaremos do edificando a casa de Deus, unidos pelo cuidado. Na lição 7, abordaremos a liberalidade, uma atitude de gratidão e de reconhecimento. Na lição 8, abordaremos a fidelidade na mordomia cristã, um chamado à responsabilidade e ao compromisso. Na 9, falaremos do contentamento e a generosidade do cristão, que agradam a Deus. Na 10, abordaremos as contribuições, investindo na expansão do reino de Deus. Na lição 11, a participação das mulheres no ministério de Jesus. E na lição 12, a igreja e os necessitados, o chamado de Deus para cuidar dos mais vulneráveis. Na lição 13, falaremos de dízimos e ofertas, e hoje um compromisso da fé e generosidade no reino de Deus. Essa lição é comentada pelo pastor Amarildo Martins da Silva, o nosso quarto vice-presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil, do Ministério de Madureira. Abordaremos então a lição 1, o primeiro ato de adoração, reconhecendo a soberania de Deus desde o princípio. O texto áureo da nossa lição se encontra em Hebreus, capítulo 11, verso 4, aonde menciona a oferta de Abel, um dos primeiros adoradores a Deus. A Bíblia diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Hebreus 11, verso 4. A verdade aplicada desse verso é que devemos adorar ao Senhor com todo o nosso ser, conforme a vontade de Deus revelada nas Escrituras. O texto de referência aqui é Gênesis, capítulo 4, do verso 1 ao 5, onde lemos: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, decaiu-lhe o semblante. Vamos ao comentário da nossa lição. Aqui abordaremos a introdução,
Depois, no ponto 1, falaremos da queda, como que essa queda do homem afetou a verdadeira adoração. Ponto 2, abordaremos os dois irmãos, Caim e Abel, e as duas ofertas distintas, a oferta de Caim e a oferta de Abel. E no ponto 3, falaremos da oferta que é agradável a Deus. E, finalmente, a conclusão. Vamos à introdução. Nessa lição, nós vamos abordar os registros bíblicos da verdadeira adoração, com base na história de Caim e Abel, que apresenta essas duas pessoas adorando a Deus. E qual foi a atitude de cada um deles ao ofertar, a reação também de Deus com relação aos ofertantes e às suas ofertas. E a partir também de outros textos bíblicos, veremos também os princípios que devem nortear os atos de adoração do povo de Deus nos dias de hoje. Vamos então à primeira parte da nossa lição, abordando quanto a queda afetou a verdadeira adoração. No capítulo 4 do livro de Gênesis, vemos as consequências do pecado de Adão e Eva, que não ficaram restritas apenas a eles, mas também se estenderam aos seus descendentes. Isso porque, após a queda, o pecado passou a fazer parte da humanidade, conforme Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Falemos das atitudes de Caim, o primogênito do casal, que evidenciaram quão perverso o homem pode ser quando dominado pelo pecado. A relação harmoniosa do jardim deixou de existir. Caim, o primeiro homem nascido de mulher, tirou a vida do próprio irmão Abel, ao se deixar dominar pela ira, e após Deus desaprovar a sua atitude e a sua oferta. Gênesis 4:8. E aqui o nosso ponto de partida é falar da oferta que agrada a Deus. Vamos abordar o nascimento de Caim e Abel. Caim e Abel foram gerados após a queda, depois que Adão e Eva foram expulsos do jardim, quando Deus já havia prometido em Gênesis 3:15 um redentor da raça humana, alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Eva, por sua vez, alegrou-se com o nascimento de Caim, o seu primogênito. Segundo o pastor Marcos Santana da Silva, o nome Caim costuma ser associado à ideia de aquisição, e Eva diz: adquiri do Senhor um varão, sugerindo que o nascimento daquele menino ocorreu a uma grande expectativa, talvez por Adão e Eva. Chegarem até a pensar que a promessa feita em Gênesis 3:15 se daria em Caim, se cumpriria plenamente. Caim seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele, Caim, foi o primeiro ser humano a nascer após a queda, uma vez que Adão e Eva foram criados por Deus. A oferta que Deus rejeita. A Bíblia relata o assassinato de Abel pelo próprio irmão Caim. Naquele tempo, eles adoravam o Senhor, ofertando parte da sua produção. Como Caim foi agricultor, ele trouxe do fruto da terra. E um daqueles momentos de adoração, o Senhor se agradou da oferta de Abel, que trouxe o melhor das suas ovelhas. Porém, rejeitou a oferta de Caim. Indignado com a falta de aceitação e a decisão de Deus, Caim preditou a morte de seu irmão. Gênesis capítulo 4 ao capítulo 5, verso 8. A oferta que agrada a Deus. Deus atentou para a oferta de Abel, diferente da oferta apresentada por Caim. Hoje, vemos com clareza que isso se deu
porque Abel ofertou das primícias do seu trabalho, movido por fé e por um caráter justo. Gênesis 4:4 e Hebreus 11:4. Essa atitude de Abel tornou-se um exemplo do caráter que agrada a Deus. O autor do livro de Hebreus registrou a fé e a justiça, o testemunho e a entrega de Abel, o sacrifício que agradou a Deus. Abel trouxe o melhor das suas ovelhas. E quando nós estudamos de forma mais profunda o texto de Gênesis 4, nós notamos que o problema não era tanto a oferta, apesar de a oferta de Abel ser muito mais excelente do que a de Caim. Porém, parece que é uma atitude de coração. Deus não é obrigado a aceitar qualquer oferta. Porém, aceitou a de Abel porque notou o coração de Abel. E a de Caim, Deus diz: Caim, se porventura fizeres o bem, não haverá aceitação para ti. O problema de Caim não era tanto a sua oferta de cereais, porque mais tarde, ao templo, Deus pede as ofertas de cereais, as primícias. O problema de Caim parece que era o seu coração, que não estava reto para com Deus. Jesus também falou isso: quando trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que tem algo com teu irmão, deixa ali tua oferta, vai reconciliar primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Falemos dos dois irmãos e das duas ofertas distintas. Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, apresentaram suas ofertas ao Senhor. Gênesis capítulo 4, versos 3 e 4. Abel ofertou do primogênito das suas ovelhas e a sua gordura. Já Caim ofertou ao Senhor o fruto da terra. O Senhor, contudo, agradou-se da oferta de Abel, mas rejeitou a de Caim. A razão disso não foi, como dissemos, a origem da oferta, e sim o coração ao ofertar. 1 Samuel 16:7 diz que Deus vê o coração, evidenciando que o Senhor não aceita ser adorado de qualquer maneira. A perfeita adoração ao Senhor, na história de Caim e Abel, nos ensina que o Senhor é zeloso quanto à adoração que lhe prestamos. Jesus nos ensina a excelência da adoração. Adorarás ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Na antiga aliança, Moisés deixou claro que as ofertas a Deus deveriam ser as melhores, mesmo se feitas por quem não tinha muitos recursos. Podemos ler isso em Levítico 22, verso 22. Falemos do caminho da adoração. Deus não recebe a adoração de quem não anda na vereda da fé. Conforme Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. E conforme declara o profeta Isaías: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que você não ouça. Isaías 59:2. O comportamento rebelde de Caim mostrou que ele vivia separado de Deus, e mais tarde foi identificado como sendo ele do maligno, ou seja, como alguém que é conduzido por Satanás. 1 João 3, verso 12. A adoração deve haver pureza, e por isso nós vamos abordar aqui a pureza da adoração. Ao ter sua oferta rejeitada por Deus, Caim foi tomado pela inveja, de tal maneira que planejou o assassinato do seu próprio irmão. Gênesis 4:8. A Bíblia ressalta que o cristão fiel não se deixa levar pela inveja nem pela maldade. Provérbios 14:30. Caim é um exemplo de que o Senhor não aceita a adoração de aparências, mas sim a adoração que é vinda de um coração submisso, quebrantado e sincero, e que expressa o amor de Deus e a fé que movem
o adorador. A história de Caim e Abel nos mostra que o Senhor é zeloso quanto à adoração a que lhe prestamos. Falemos agora da oferta agradável a Deus. Caim levou ao Senhor o fruto da terra. Já o adorador Abel ofertou ao Senhor o melhor do seu rebanho. Isso significa que Abel não ofereceu um sacrifício qualquer, mas um sacrifício dos primogênitos do seu rebanho. Abel é um exemplo de um adorador por excelência. Foi Abel um homem reto, Mateus 23, 35. 1 João, capítulo 3, verso 12, que ofereceu a Deus o primeiro carneirinho ou cordeiro nascido do seu rebanho. Ele o matou e ofereceu as melhores partes ao Senhor, que se agradou e se regozijou com a sua oferta. Abel agradou ao Senhor como uma expressão de fé e de um coração sincero e cheio de amor. Mateus 22, verso 37. Voltado para Deus, 1 Samuel 16, 7. O Senhor olha o coração, cujas obras eram justas e um ato de fé. Hebreus 11, 4. Abel certamente adorava a Deus em espírito e em verdade, conforme João 4, verso 24. Abel também é descrito como um homem de fé em Hebreus 11, 4. A fé foi que moveu Abel a oferecer um sacrifício que agradou a Deus, fato que o colocou na galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, 4. O testemunho bíblico sobre Abel nos remete aos seus pais, mesmo passando pela disciplina do Senhor ao serem lançados fora do jardim. Adão e Eva não deixaram de transmitir aos filhos a fé no Criador e o que conheciam sobre Deus e sua vontade. Em gratidão a Deus, Abel se dispôs a oferecer o melhor fruto do seu trabalho. Falemos ainda do altar de adoração que estava em Abel. O altar é um lugar de sacrifício, de oferta a Deus. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, no Antigo Testamento hebreu, a palavra usual para altar é misbeá, lugar de sacrifício, que deriva do verbo zabá, que significa matar, sacrificar. Em Esdras 7, 17, aparece a palavra hebraica madibá, formada a partir da mesma palavra. O fiel adorador oferece o seu melhor no altar. Abel ofereceu a Deus o melhor cordeiro do seu rebanho, antes de reverenciar a Deus no altar. Abel já adorava a Deus em seu coração. Ele ofereceu o melhor animal que tinha, demonstrado uma devoção que não se restringe a palavras, mas que expressa com atitudes concretas, em espírito e em verdade. É no altar que recebemos nossa vitória. É no altar que o Senhor fala conosco. É no altar que levantamos nossas mãos para louvar o seu nome. E é no altar que derramamos nosso coração para interpretar nossas orações. Bispo Abner Ferreira. O verdadeiro adorador oferece o seu melhor no altar do Senhor. Concluindo a nossa lição, Deus encontrou em Abel a genuína fé de um dos adoradores, que assim como Abel possamos ofertar nossa adoração sincera a Deus, para que o mundo veja a graça de Cristo derramada sobre a nossa vida. Lembre-se que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura os que o adoram assim. Portanto, nessa lição sobre a mordomia cristã, a primeira coisa que devemos ofertar ao Senhor é a nossa adoração sincera, buscando de todo o nosso coração. Semana que vem, nós vamos continuar essa lição falando da proposta de Faraó, um convite ao compromisso
uma armadilha para a fé. Nós vamos abordar na semana que vem. Não perca, estude a lição 2 e se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre no canal, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu. Clique no playlist, ali no playlist você vai encontrar um total de 255 pastas com mais de 7.700 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Amém e amém.